Olá, oitavo ano, tudo bom? Essa semana eu tô aqui para falar um pouquinho com vocês sobre as tarefas que a gente tem a fazer do capítulo 14. Bom, o capítulo 14 ele vai dar continuidade nos nossos estudos sobre resenha. Então aqui a gente vai ver a parte 2 sobre resenha. O capítulo começa com um texto que se chama Boca a Boca Online e que trata de booktubers. Não sei se vocês conhecem, mas esse termo, ele é utilizado para os youtubers ou as youtubers que trabalham com análises de livro, que falam de livros. Inclusive, o segundo texto, é um vídeo de uma booktuber resenhando o livro O Menino do Pijama Listrado. Livro que foi adaptado para filme, para o cinema, e que vocês com certeza já devem ter assistido. E se não assistiram, é importante assistir, ou melhor, ler o livro. Bom, mais uma semana a gente está imerso, nesse contexto histórico, contexto de Segunda Guerra Mundial, do nazismo, e o livro traz pra gente informações complementares para aumentar o nosso repertório, o nosso conhecimento sobre essa época tão dolorosa. O quadrinho verde, por exemplo, chamado Eu e o Mundo, nos alerta que a nossa Constituição, ela considera todos iguais perante a lei. E proíbe, então, é constitucionalmente proibido qualquer tipo de discriminação. E aí, a partir disso, ela sugere que nós façamos uma reflexão. Então, de que maneira a gente pode acabar com a intolerância e a perseguição que os grupos minoritários sofrem diariamente? Isso já está na Constituição, isso já é lei, mas ainda assim não basta. Então, de que maneira a gente pode dar um basta definitivo nisso? Qual é a nossa contribuição para isso? O Acredite Se Quiser traz pra gente também uma informação interessante. Ele fala que apesar de parecer inacreditável, pra gente, mesmo tendo essas informações hoje em dia da Constituição, das leis e tal, e sabendo que todos nós somos iguais, ou deveríamos ser iguais em direitos e deveres, no século XIX acabou surgindo um conceito que afirmava que a raça ariana seria supostamente a linhagem mais pura dos seres humanos, e ela era formada exclusivamente por pessoas altas, fortes, de pele e cabelos claros e com a inteligência acima da média. Então, eles consideravam as pessoas desse porte, pessoas de raça superior. E se a gente pega, a Segunda Guerra Mundial, a gente consegue ver que o grande objetivo ali era deixar existir apenas as pessoas dessa raça considerada superior. Então, todos os outros que fossem diferentes disso deveriam ser exterminados. Um verdadeiro absurdo. Depois, o super desafio, além de propor um desafio para vocês, vai mostrar um pouquinho, sobre argumentos. Então, ele vem dizendo pra gente que a resenha crítica é um texto informativo, mas também é um texto argumentativo, porque o autor daquela resenha, daquele tipo de resenha, busca convencer o seu leitor a ter, ou pelo menos compreender o seu ponto de vista. E aí, os argumentos que são utilizados geralmente nessas resenhas são os argumentos que a gente usa nos demais textos argumentativos, que podem ser um argumento de exemplificação, que é aquele em que o autor apresenta exemplos a fim de convencer o leitor do seu ponto de vista. Pode ser também um argumento de autoridade, que é aquele que o autor cita grandes estudiosos, grandes nomes da área, do que ele está dizendo ali, dos assuntos que ele está abordando, para reforçar o seu ponto de vista. Existe também o argumento de causa e consequência, que é aquele em que o autor apresenta um fato e logo depois uma consequência atrelada a esse fato no intuito de convencer o leitor a aceitar o seu ponto de vista. O argumento de evidências ou provas concretas, que é aquele que traz geralmente dados estatísticos, pesquisas científicas, situações de conhecimento geral, e o argumento de princípio, que é aquele em que o autor parte de uma crença sua, de uma crença pessoal, que ele acredita que seja uma verdade universal, uma verdade única, uma verdade para todos. E aí, sabendo disso, o super desafio consiste em vocês analisarem aquele vídeo, da booktuber que fala sobre o livro O Menino do Pijama Listrado, e responder algumas perguntas sobre os argumentos, o tipo de argumentação que ela utiliza no vídeo. Qual você considera mais forte, o argumento para convencer o leitor?
qual argumento você considera mais fraco, enfim, anotações suas mesmo, curiosidades suas, que vai ajudar vocês a desenvolverem, né, essa técnica da argumentação e essa visão, né, para identificar uma argumentação forte, uma argumentação fraca. Feito isso, né, a gente cai na produção textual da semana. A nossa produção textual da semana, ela é muito interessante, mas ao mesmo tempo ela é muito desafiadora. Por quê? Pelo menos comigo, esse vai ser o primeiro trabalho que vocês fazem desse tipo. Então, a gente está estudando resenha e a gente viu nesse capítulo, né, os youtubers que gravam vídeos falando de livros, resenhando livros, que é uma ótima maneira de divulgar a leitura na atualidade. Tendo isso em mente, a tarefa de vocês nessa semana vai ser planejar, produzir e editar um vídeo, em que vocês atuem como esses youtubers que falam de livros. Então, o próprio livro, né, ele traz para vocês um passo a passo detalhando essa tarefa. Diz que não precisa ser necessariamente um livro que vocês vão resenhar, né? Então, pode ser uma série de TV, pode ser um filme, pode ser um livro, uma peça teatral e tal, desde que vocês façam necessariamente uma resenha. E uma resenha, a gente sabe que o objetivo é avaliar. Então, não necessariamente vocês vão fazer um vídeo rasgando seda para esse livro, para essa série, para esse filme, né? Só elogiando, não. Recomendando, não. Vocês podem fazer uma resenha de cunho positivo, né? Recomendando e dizendo por que é bom assistir isso e tal. Mas também podem fazer uma resenha de cunho negativo, né? Ou uma resenha mais ou menos, aquela que fala que, por exemplo, determinado filme é bom por isso, isso e isso, mas pode melhorar nisso, nisso e isso. Para fazer isso direitinho, né, vocês vão precisar roteirizar esse vídeo. Então, não é só gravar um vídeo falando qualquer coisa. Vocês precisam colocar no papel o planejamento. Então, o filme que eu vou abordar, sei lá, o título é esse, o nome do autor é esse, e eu vou falar isso, isso e isso sobre esse filme. Depois, vocês vão fazer determinados ensaios, né, se der tempo, ensaiar cada um na sua casa, ou sei lá, já começar a gravar, né, por meio do roteiro. Cada um, se vocês forem fazer em grupo, cada um pode fazer um pedaço, né, da sua própria casa. Então, fulano de tal vai gravar essa parte aqui, ciclano vai gravar essa parte aqui. Depois a gente vai juntar esses vídeos e editar. Então, para editar, né, o livro também recomenda algumas ferramentas de edição. E eu, agora que tô tendo que encarar essa tarefa de gravar e editar vídeos, também vou deixar uma sugestão para vocês, que é o InShot. Então, o InShot é uma ferramenta bem legal de edição de vídeos e bem fácil. Então, vocês podem editar esse vídeo no próprio celular de vocês. Podem adicionar textos, né, títulos, se vocês quiserem. Podem fazer cortes, né, podem juntar, como eu falei, os vídeos que cada um vai fazer. E aí, vocês vão salvar esse vídeo. Bom, o livro propõe que vocês postem esse vídeo numa plataforma digital, como o YouTube, por exemplo. E vocês podem fazer isso, só que vai dar um determinado trabalho. E se vocês fizerem isso, né, eu preciso que vocês me mandem na folhinha que volta para a escola o link desse vídeo. Mas um outro jeito de eu avaliar esse vídeo, esse trabalho de vocês, essa produção de vocês, vai ser vocês enviando esse vídeo para o meu e-mail. Então, para quem não sabe, esses vídeos, eles costumam ser um pouco grandes, né? Então, não dá para vocês anexarem simplesmente no e-mail. Vocês precisam salvar no Drive de vocês, né? No Google Drive, no OneDrive, etc. E depois, vocês vão compartilhar esse vídeo por e-mail. E aí, vocês compartilham com o meu e-mail, o link. O meu e-mail é Marcela Simples, M-A-R-C-E-L-A, Portela Simples, P-O-R-T-E-L-A, tudo minúsculo, 2015, @outlook, outlook.com. Parece difícil a tarefa, tá, gente? Mas não é. É simples, exige criatividade de vocês, exige um pouquinho de esforço também, já que a gente não tá acostumado a fazer esse tipo de coisa. Só que vocês conseguem. Então, muito obrigada pela atenção essa semana. Qualquer dúvida sobre o trabalho, sobre essa produção, vocês podem deixar aqui embaixo me perguntando que eu vou tentar esclarecer.
Muito obrigada e até a próxima aula!